Esta semana, muitas pessoas, mandaram no zap para mim, perguntando de uma live que eu fiz que eu disse que não existe pastor, nem homem e nem espiritual. Sim, é verdade. Então você que hoje mandou muitas vezes falando para que eu possa falar desse assunto mais claramente, então hoje eu vou mostrar para você bem claro. Mas para isso você tem que estar atento, para não ser mais enganado. Há muitas pessoas sendo enganadas por falta de quê? De conhecimento. A Bíblia, como muitos dizem que é a palavra de Deus, sim, era e não é mais. Mas qual o motivo? Aprende, ouve a mensagem para que sua mente possa abrir. Entendeu? Como que você começa a ver essa live e nem termina e sai falando? Você não entendeu, não tem conhecimento. Então, esta noite, eu quero mostrar para você algo bem claro. Então, vamos lá. Eu vou dizer para você, o tema hoje, não existe pastor homem e nem pastor espiritual. Muitos vão dizer, mas Jesus disse que é o bom pastor. Sim, mas ele está dizendo para quem? Para o povo de Israel, há 2000 anos atrás. Jesus era pastor sim, mas de quem? Do povo de Israel. Mas como? Como que você entende isso aí? Então vou mostrar para você. Abre a Bíblia aí. Abre a Bíblia. No livro de João, capítulo 10, versículo 10. Mas eu quero mostrar para você a fala. De quem Jesus está falando? Jesus disse bem claro no livro de João 10, primeiro. Abre para você ver. Está escrito, até tem um tema assim, ó. Jesus, o bom pastor. Ok? Então vamos lá. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pelas portas do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão salteador. Então o Senhor está dizendo aqui que ele é o bom pastor das ovelhas. Mas quem quer as ovelhas? Eu. Hoje, depois da cruz, nananina não. Nada disso. Depois da cruz, eu sou filho de Deus. Não há outra, um ser ou um líder espiritual. Não existe. Na graça, não existe isso. Preste muita atenção. Meu povo perece por falta de quê? Conhecimento. João, o livro de João é para quem? É para os judeus daquela época, não para os judeus de hoje. Mateus, Marcos, Lucas e João são livros históricos, são livros judaicos, não é para mim nem para você. Entendeu agora? Ele disse, eu sou a porta. Quem era a porta das ovelhas? Jesus. Jesus, ele veio para os seus, lá no livro de João. Abre o livro para você ver. Abre a Bíblia no livro de João, capítulo 1. Já está em João, mas abre lá no capítulo 1, versículo 11, para você entender. Tá assim. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Preste atenção. Jesus, carne, ele veio para os judeus, para o seu povo, para Israel. Só que eles não quiseram. Como assim? No livro de Osés, capítulo 5, versículo 4, fala bem claro que Deus os abandonou suas próprias sortes. Foi Deus que abandonou o povo de Israel. Não foi Israel que abandonou Deus, não, hein? Quando Deus abandonou Israel, Israel ficou 400 e tantos anos sem a comunhão com Deus. Então, quando ele ficou 400 anos sem a comunhão com Deus, ele começou a fazer líderes, pai da fé, pastores, tudo homens. E seguiu quem? A lei de Moisés. Você pode olhar para você ver aqui que eles acusavam Jesus toda vez que ele estava defraudando a lei de Moisés.
Então, o que eu quero falar para você nesta noite, o tema, para que nós não podemos sair do tema. Todos esses homens aí hoje, fazendo prosélitos, fazendo só coisas erradas em nome de Jesus, eles estão na lei. Eles estão antes da cruz. Eles estão te roubando, é salteador, é ladrão. Isso não faz parte do reino de Deus. Hoje, nós estamos no reino de Deus. E quem é o nosso pastor hoje? Ninguém. Não existe pastor homem e nem pastor espiritual. Hoje você é guiado pelo Espírito de Deus. Entendeu aí agora? Entenderam? Não precisa mais falar mais nada, né? Não precisa. Por quê? Porque esses homens que estão aí, eles são ladrões e salteadores. Ele vai tirar todo o seu dinheiro, vai fazer todo tipo de baganha dentro dessas dominações, dentro dessas igrejas, dentro desses templos religiosos, porque Deus não habita nesses lugares. Vocês já entenderam no livro de Atos 17, 24. Ah, mas os pastores gostam. Teve um pastor que disse, não, irmão, mas você não está lendo o texto e contexto do livro de Atos 17, 24. Eu disse, então vamos para o livro de Atos 7, 48. Aí quando ele foi lá e viu, não, agora não tem saída mais não, Deus não habita nesse lugar mesmo não. Pronto, fecha os templos e sai fora. Porque isso é ladrões e salteadores. Deus não agrada de templos. Deus habita no nosso espírito. É isso que as pessoas não entendem. É isso que as pessoas não têm conhecimento. Muitas pessoas já estão dando testemunho que foi roubado nesses templos. Os líderes religiosos rindo da cara deles. Os líderes religiosos fazendo baganha. Vendendo tudo que não presta nesses templos religiosos. Jesus vinha falando já há muito tempo para o povo de Israel. Vocês fazem da minha casa covil de ladrões. Foi por isso que Jesus já vinha profetizando o livro Mateus 24, 34 ali. Jesus havia profetizando que não ia ficar pedra sobre pedra. Ele ia derrubar a casa de orações, ia acabar com as igrejas, ia acabar com os templos daquela época. Por quê? Porque estava virando covil de ladrões. É isso que o povo não entende. Aí, todas as maldições caem sobre nós. Por quê? Porque está fazendo tudo errado. E as pessoas acham que Deus está dormindo. Deus não dormita, Deus não dorme. Ah, mas no livro de Salmo 23 fala, o Senhor é meu pastor. Peraí, o livro de Salmo é para gentios ou para judeus? Para judeus. Para aquela época, essa mensagem é para Israel. A Bíblia, até hoje, pelo autoconhecimento que foi dado pelo Espírito Santo sobre a minha vida, não tem nada para os gentios. Tudo que está na Bíblia era para os judeus. Ah, mas e Paulo, para pregador dos gentios? Paulo teve o ministério dele debaixo da lei. Foi por isso que ele morreu matado, né? Sacrificado. Por isso. Por quê? Porque ele estava debaixo da lei. O ministério de Paulo não tinha esse evangelho que você tem hoje. Não, hein? Esse evangelho aí, mesmo ele sendo evangelho, as 14 cartas de Paulo, mesmo assim, essas mensagens eram para aquela época, para os judeus. É isso que as pessoas não entendem. Hoje, ele fala no teu espírito, não mais pela palavra, não mais pelo livro Bíblia. É isso que vocês têm que pensar. Por quê? No livro de João, capítulo 4, versículo, pode vir, quer ver? João 4, a mulher Samaria, a mulher de Samaria, ou samaritana, né? Mulher Samaria. Você pode ver que o relato aqui, todinho do livro de João 4, você vai ver a mulher de Samaria. Ali Jesus já veio falar com ela, falou que ela vai ter dias que nem nesse templo e nem nesse monte adorarás o Pai em espírito e verdade. Mas aonde? No espírito. No espírito. É isso que as pessoas não entendem. Não precisa ir para o templo.
para buscar o... Não, quem buscava Deus naquela época eram os judeus. Por quê? Porque os judeus não tinham Deus em si. É isso que as pessoas não entendem. É isso que as pessoas não têm autoconhecimento. Fica sendo escravo na mão desses líderes religiosos. Por isso que eles fazem baganha. Dentro desses templos tem até Mr. M, circo armado. Tem que parar com isso, meu irmão. Aprende. Se eles estão te roubando, é você que está indo lá dentro das religiões deles. É você que está dentro dos templos deles. Você tem que aprender que ali é empresa de homens, não é casa de Deus. Tem que aprender isso. Não precisa ficar falando a todo momento, não. Porque nós que já conhecemos a graça de Deus, a gente quer ver as pessoas também tendo esse autoconhecimento. Mas quando você vai pregar a verdade para esses incautos, para as pessoas que estão prisionadas dentro de uma religião, dentro de templos religiosos, quando você vai falar de amor para eles, para se libertar eles, eles avançam como se fosse um cão guloso. Gente, pelo amor de Deus, aprende. Templos, qualquer templo, seja de catolicismo, seja religioso, seja evangélico, qualquer templo, isso aí não é de Deus, é engano. Acorda, meu irmão. Pelo amor de Deus, acorda. Você está preso numa feitiçaria. Paulo fala no livro de Gálatas, capítulo 3, quem enfeitiçou vocês, ó Gálatas? Quem enfeitiçou vocês? A falta de entendimento. Puxa-saquismo. Ah, é meu pastor. Você é da onde? Você é meu pastor, meu pastor. Isso é uma mentira, irmão. Não existe pastor homem, nem pastor espiritual. Ah, Jesus é meu pastor. Era pastor, nada disso. Jesus era pastor para Israel, para o povo naquela época. Quando ele morreu, ele se tornou o que você está pensando em agora. Ele se transformou em espírito. Antes era espírito, se manifestou em carne, e hoje ele é o quê? Espírito. É isso que você tem que aprender. É isso que tem que parar de ser maracutaia. É isso que você tem que parar de ser besta e buscar a verdade. Qual que é a verdade? É você trabalhar e comer do seu próprio suor. O que esses homens estão aprendendo dentro desses templos religiosos, a maior vacalhação que eu já vi até hoje na minha vida. São pessoas que querem financeiramente seu bolso. Não olha para você. Teve um irmão que chegou para mim, irmão Vicente, eu entendi a mensagem. Esse líder religioso olha para mim achando que eu sou um frango assado. É um frango assado. Eles querem ser o din-din, não quer saber da sua vida não. Ele te humilha você, bagunça com sua vida. Muitas pessoas aí hoje, no Quai, no TikTok, tantas pessoas aí dando testemunho, falando, sai desses templos religiosos. E o povo continua com as orelhas fechadas, porque não tem ouvido. O evangelho da graça foi para os judeus. Paulo pregou não só para os gentios, mas para os judeus também. Mas naquela época, não é mais para você também. Hoje, Deus não fala mais através do livro Bíblia. Por quê? Porque ele mesmo disse na tua palavra que os homens iam fermentar, eles iam alterar, eles iam mexer no livro Bíblia. A palavra, essa palavra, a Bíblia, ela foi para o judeu, para Israel naquela época. Para você hoje, nada disso. Deus fala no teu espírito. Você não precisa ir nesses lugares, essas maracutaias não, de templos religiosos não. Hein? Lá tem um pastor lá. Lembra de Paulo? Passou dentro perto de um templo e viu um homem no templo pregando e falou, esse aí, ó, eu estou vendo aqui um Deus desconhecido, era um homem pregando, tá vendo? Isso você tem que entender, irmão, e vai ser longo, vai ser longo. Não tem pastor, não tem mais liderança, não tem mais esse tipo de ministério, não, acabou. Esse tipo de ministério era só para o povo de Israel, só, e não é mais para nossas vidas hoje. Hoje você não busca nada na Bíblia e trata a sua vida não, isso é macumba. Isso é macumbogério, que o povo está falando aí. Isso é macumbogério, irmão, fica esperto. Deus fala no teu espírito.
o que ele tem para falar, ele fala com você, ele não fala comigo. O que é para você é você. Aprende, fique esperto. Não caia mais nessas lábias esses homens rabugentos, esses homens gananciosos, cangulosos. Isso que Deus vem falando. É isso que o próprio Deus veio. Ah, mas a minha dominação é assim, a minha igreja é assim, meu pastor não é assim. Não, tem isso, não é isso. Só de você entrar dentro num templo religioso, seja qual deles for, só se você fala ter um hino ali para falar do amor de Deus, isso é uma mentira, irmão. Paulo detestava isso. Paulo nunca mandou ninguém abrir templos. Isso é um macumbogério. Vamos ficar esperto, abra sua mente. Não só os olhos, não. Tem pessoas que abrem a Bíblia, mas não abrem os olhos espirituais. Ele não abre a mente, ele não quer enxergar. Paulo, um dos maiores pregadores do Evangelho, que o Evangelho já foi pregado a todo mundo, já. Não precisa mais pregar mais o Evangelho. Para quê? É Deus falando no teu espírito. É Deus e você. Você não escolheu nem nascer na família que você está. Tem gente que fala que tem até livre-arbítrio. Nunca vi livre-arbítrio na Bíblia. Estava ali hoje mesmo um evangélico perturbado, passou dizendo que tem livre-arbítrio. Meu irmão, pelo amor de Deus, pode parar com isso. Hein? Quando eu falei para ele assim, então para e pensa. Tanto ele me perturbar e falar, vamos parar para pensar? Pensa só um pouquinho. Eu mandei ele parar, calma aí, dei um copo d'água gelado. Senta aí, vou falar um negócio para você. Você tem livre-arbítrio mesmo? Ele disse, sim, Deus falou que tem livre-arbítrio. Eu não sei o que está na Bíblia, mas tem livre-arbítrio. Eu escolho, irmão. Eu escolho ser o que sou. Então, beleza. Perguntei para ele, vou fazer uma pergunta só para você. Só uma pergunta. E não quero mais falar desse assunto. Chamei uns pessoal que estava aqui, né? Me ajudando aqui. Eu chamei ele e falei com ele. Então tá, falei só uma pergunta só. Não precisa mais duas, não. Só uma pergunta, eu quero que você me responda. Ele achou muito interessante isso. Eu disse para ele, você disse que tem livre-arbítrio. Beleza, vou aceitar o que você está falando. Então, quando a pessoa tem livre-arbítrio, o que é que você está dizendo? Que a pessoa escolhe, a pessoa tem autodomínio sobre si. E se eu escolho o bom ou o mau caminho, assim ele disse. Então, beleza, então tá. Quer dizer que a pessoa tem autoridade para escolher o caminho? Sim. Ah, então tá ok. Então, vou fazer a pergunta então, que eu já falei para você da sua pergunta. Eu só quero saber se realmente você está concordando com isso que você está falando. Aí, beleza. O que eu fui fazer? Qual foi a pergunta que eu disse para ele? Então tá. Já que você, preste atenção para você também entender e pegar esses falsos profetas, esses autodominações aí que não mentira, carnalidade. Vou explicar para você. Eu falei para ele. Então, vou fazer a minha pergunta. E você me responde. Se diz que tem livre-arbítrio. A Bíblia disse que não tem. Então, você vai me mostrar algo aqui para mim. Então, as pessoas tudo ali, ouvidos atentos, eu falei para ele. Então, me responde. Se você tivesse livre-arbítrio, você tem autodomínio sobre todas as coisas, não é? Ele disse, Então, vamos lá. Você escolheu. Foi você que escolheu nascer na sua família? Essa é a pergunta, que é que você me responde? Ele disse, não. Então você não tem livre-arbítrio. Tá vendo, gente? Tem que aprender. Esses homens feiticeiros aí, que é dentro dos templos religiosos, qualquer templo religioso, não importa qual seja dele, dominações, sai fora. Sai quebrando. Porque são todos ratos, ladrões, todos salteadores. Se a Bíblia diz, é isso que a palavra de Deus fala. Só que você tem que aprender que a palavra de Deus, o livro Bíblia, é para você olhar a história. Mas mesmo assim ela foi fermentada, ela foi bulada, ela foi alterada. É isso que Deus vem falando na palavra dele. Para nós não ir mais, porque não precisa mais do livro Bíblia, porque ele ia falar onde? No Espírito. A Cera falou que aquela mulher de Samaria, no livro João 4:24, vai chegar dia. Que meu Pai busca os tais que me adoram, o quê? Em espírito e verdade. O que é espírito em verdade? Na mente. Não precisa de lugar nenhum. Ele fala com você a qualquer lugar, a qualquer momento. Não de um templo religioso que não aceita. Na sua casa. Lembra da pandemia? Quando a pandemia aqui no Brasil estava forte mesmo, aonde que os líderes religiosos, aonde que os líderes
políticos, onde os maiores líderes aí mandou você ficar? Em casa. Então, é sua casa. É o seu cantinho que Deus te deu. Deus dá um cantinho para todo mundo. É só crer. Somente crer. Quando eu disse somente crer, não é para você fazer obras. Não é para você ir para termo religioso. Somente crer. Você crê? Crê. Então pronto. É isso que a palavra de Deus vem falando. Mas hoje, com o Espírito Santo sobre a nossa vida, é Ele que nos alerta. É Ele que abre os nossos olhos. Entendeu agora? Deu para entender? Deu para o caso encerrado? Então você que pediu, está aí. Entendeu? Ouve bastante. Pega esse vídeo, faz dele entendeu? Pesquisa, vai na palavra de Deus. Eu creio que pelo Espírito Santo de Deus, é o Espírito Santo de Deus que te alerta, ele vai te alertar você. Se ele me alertou, ele alerta você. Não existe pastores. Não existe mais esse título, nem na terra e nem no céu. Pastor é somente para Israel. Israel era o quê? Ovelha. Você hoje não é ovelha. Você hoje é filho de Deus. Essa é a verdadeira palavra de Deus. Essa que é a verdadeira louvor a Deus. É saber que você é filho de Deus. E não precisa fazer baganha. Não existe pagar obra, não precisa pagar, porque Ele fez tudo por você na cruz. Ele fez um sacrifício que, uma vez só, por esse ato, Ele trouxe você para Ele de novo. Fica a dica. Não seja mais enganado por esses homens maldosos. Eles só querem o seu dinheiro e seu patrimônio. Fique esperto. Graça e paz.